Salve, salve galera do Química em Minutos, tudo bem? Tudo em ordem? Então, hoje a gente vai fazer mais um experimento aí com depois uma resolução de um exercício aí feito pelo professor Lula. O experimento de hoje a gente vai falar sobre cinética química. Então a gente vai ver os fatores que afetam a rapidez de uma reação química. Então a gente vai ver aí a reação quando a gente altera a temperatura, quando muda a superfície de contato ou quando a gente altera a concentração de um dos reagentes, tá bom? Então, para ficar bem visível, para vocês enxergarem, eu vou para trás das câmeras, vou focar lá nos beckers que eu vou utilizar para você enxergar a diferença e vou ficar falando com vocês aí, beleza? Então, ó, rapidinho virando aqui para ir para o experimento. Então, para começar o nosso experimento aqui, a gente vai fazer primeiro o efeito da temperatura na velocidade de reação. Então aqui eu tenho dois pedaços de uma pastilha efervescente, tá? E vou adicionar no becker à sua esquerda água quente, ok? Então um pouquinho de água quente, certo? E no outro becker um pouquinho de água já previamente gelada, ok? Certo? No becker da direita. E vou jogar os dois comprimidos ao mesmo tempo. Repara o que vai acontecer na intensidade de bolhas formadas. Repara que no da esquerda, que é o que você tem a água quente, a quantidade de gás gerada é muito maior, certo? Então você tem uma temperatura maior, o que vai acontecer? Você vai ter maior agitação das moléculas, então vai aumentar o que? O número de choques efetivos, né, da reação e, contanto, a reação se processa mais rápida. Mas repara também que ela acaba mais rápido, porque se começa a ter velocidade maior, ela vai terminar mais rápido. E olha a água gelada, ele continua soltando, mas bem fraquinho aqui, ok? Então esse é o nosso primeiro experimento. Então a gente vê que com o aumento da temperatura a gente faz o que? Aumenta a velocidade de reação, tá? Vou trocar aqui os beckers e vamos para o segundo experimento. Dá uma olhada aí. Nesse segundo experimento a gente vai fazer o que? A gente vai ver a superfície de contato que ela afeta a rapidez de uma reação. Então para isso eu vou pegar uma mesma água, uma mesma temperatura, tá? Não vou alterar. E peguei um dos comprimidos, uma das pastilhas efervescentes e macerei, ou seja, transformei ela em pó. Vou jogar as duas, a inteira e a em pó ao mesmo tempo e vamos ver o que acontece, né? Então, ó, prestar atenção, então reparem, vou jogar e foi muito mais intenso que a pastilha que está em pó, ou seja, ó, terminou de decompor, foi muito rápido. Por quê? Você aumentou a superfície de contato. O aumento da superfície de contato garante o quê? Garante que você tenha mais choques efetivos, mais moléculas, né? Mais componentes que possam ter choques efetivos. E aí a velocidade da reação é muito mais rápida. Tanto que ela acabou quase que instantaneamente, enquanto que a pastilha inteira ainda continua a borbulhar um pouco. Ok? Então vamos para o terceiro experimento. No terceiro experimento, então fica de olho, próximo aí. Então nesse último experimento nosso aqui, eu vou usar uma reação um pouquinho diferente, tá? Eu coloquei magnésio em pó, certo? Raspas de magnésio, e vou jogar diferentes concentrações de ácido clorídrico, tá? No tubo 1, eu vou jogar uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, e no tubo 2 uma solução 1 mol por litro, tá? Vamos ver o que vai acontecer, ver se dá para reparar a intensidade do gás formado aqui, tá bom? Vou tentar jogar ao mesmo tempo, tá? Então repara que o mais concentrado está borbulhando muito mais rapidamente, né? Enquanto que o outro reage de maneira mais devagar, né? Então o que acontece? Quanto maior a concentração que nós temos, maior o número de moléculas disponíveis ali, então consequentemente a gente aumenta o número de choques efetivos, né? O aumento de choques efetivos aumenta a velocidade da reação e aí a gente vê essa solução borbulhando intensamente do ácido mais concentrado e o tubo fica quente, exatamente uma reação exotérmica.
ok? Então vamos para as considerações finais aí. Então a gente pode ver aí o que? A gente viu os 3 fatores que vão ocasionar, vão afetar a rapidez de uma reação. Então a gente viu a temperatura, a gente viu a superfície de contato e por último a concentração de um dos componentes, certo? Tudo bem? Deu para entender? Então vamos ver como isso se aplica no exercício aí de vestibular que o professor Lula vai fazer com vocês, ok? Então não esqueçam, sempre curtindo o nosso vídeo. Se gostou, quer fazer algum pedido? Tá aí embaixo o e-mail quimicaemminutos@gmail.com. Não esqueçam de curtir nossa página e se inscrever, ok? Até mais, tchau! E aí pessoal, beleza? De novo, Química em Minutos aqui pra você. Você acabou de ver o professor Coxa fazendo os experimentos de cinética química, não é? Foi um dos grandes pedidos que a gente recebeu aí via e-mail. Qual é o e-mail mesmo, Coxa? quimicaemminutos@gmail.com. Pode mandar seu pedido. O Coxa mostrou a parte experimental e a gente vai fazer um exercício de cinética da FUVEST que tem tudo a ver e que é legal pra caramba. Leia o enunciado com calma e, se precisar, dá pausa no vídeo para você poder ler direitinho. Eu vou ler com você uma vez, tá? Foram realizados 4 experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol/litro a certa massa de ferro. A 25 graus de uma atmosfera, mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. Esse é um detalhe importantíssimo. Sempre sobrou ferro que não reagiu. A tabela mostra o tipo de ferro usado, prego, limalha, a temperatura e o volume de solução de ácido sulfúrico usado. O gráfico mostra os resultados. Então, se precisar, dá pausa, lê de novo. A tabela está aqui e o gráfico que mostra a produção de gás hidrogênio está aqui. Mas é o seguinte, não dá para entender nada se você não souber como é que a limalha de ferro reage com ácido sulfúrico. Então vem para cá, vem comigo para esse lado aqui da lousa que eu vou te mostrar como é que o ferro reage com o ácido sulfúrico. Isso é uma reação chamada reação de deslocamento. Aliás, precisamos fazer um vídeo no Química em Minutos só sobre reações de deslocamento. O ferro desloca o hidrogênio e quando ele desloca o hidrogênio, forma o gás hidrogênio. Provavelmente você que já sabe um pouquinho de química deve estar com a seguinte dúvida: Lula, forma ferro 2 ou forma ferro 3? Ó, na boa, tanto faz, porque vai se formar os dois mesmo, e isso não vai mudar o nosso raciocínio. Mas inicialmente a gente pensa que o ferro passou pelo estágio NOx 2. Então, o ferro com carga 2, o sulfato com carga -2 é o sulfato de ferro 2, sulfato ferroso. E daqui, gente, é que o gás hidrogênio vai ser liberado. Então, ó, daqui saiu o gás hidrogênio, que foi medido ao longo do experimento. E importante, lembra que eu falei para você, presta atenção que ele falou que no final do experimento sobrou ferro. Lembra disso? Isso chama excesso de reagente, um dos mais temidos tipos de exercício de cálculo estequiométrico. O ácido sulfúrico, portanto, é que é o limitante. Sabe o que isso significa? Se você tiver 10 fatias de presunto e 4 de pão, quantos lanches com uma fatia de presunto você consegue fazer? O Chaves ia se interessar muito por isso. Se você tiver 4 fatias de pão, ó, 2 sanduíches, uma fatia de presunto para cada um. Não adianta ter 10 fatias de presunto, está em excesso. Quem vai determinar o quanto se forma, nesse caso, é o pão, quer dizer, é o ácido sulfúrico, que é o que está como limitante. Por que isso é importante, Lula? Pelo seguinte, quando você olha na tabela, você percebe que há situações em que você tem mais ácido sulfúrico. Tá vendo? O experimento C e D. Quando você olhar no gráfico, você já sabe que esses gráficos aqui são os gráficos C e D. Quanto mais ácido, mais produto. Quanto mais eu tiver de pão, mais lanche eu consigo fazer, porque eu tenho presunto de sobra mesmo. Então é o limitante que define isso. Quem é o limitante? O ácido sulfúrico. Como é que chama outro? Excesso de reagente. Esses dois, então, que estão em menor
menor volume são os experimentos A e B. Mais volume, mais gás hidrogênio produzido, menos ácido, menos volume, e os ácidos sempre com a mesma concentração, né? Como você viu nos experimentos, pode se variar a concentração do ácido, não é o caso. Então aqui, menor volume de ácido, menor quantidade de hidrogênio. O que falta para a gente fechar? Quem é quem? Como é que eu vou saber? Gente, o 1 é mais rápido do que o 2. Perceba. Ó, no mesmo tempo que passou, formou mais gás hidrogênio no 1 do que no 2. Então o experimento 1 é mais veloz. A reação é mais veloz. Quem é mais veloz entre o C e o D? Quem está a 60 graus ou a 40? Como você viu com coxa, temperatura maior, mais choques efetivos, reação mais veloz. Então o experimento C é o 1. O experimento com temperatura menor, mais lento, é o D. E entre o 3 e o 4, quem é mais rápido? Vamos ver? Entre o 3 e o 4, que é o A e o B, né? E Lula, o A e o B tem a mesma temperatura, mas o prego está em limalha, está amassadinho, coxa amassou, um comprimido efervescente. O da limalha é mais veloz. Então, se esse daqui tem uma rapidez maior, o B é o de cima e o A é o de baixo. Então, eu usei a quantidade de ácido para separar o parzinho. Depois eu usei a temperatura para ver quem era mais rápido aqui em cima e a limalha para saber quem era mais rápido aqui embaixo. 1C, 2D, 3B, 4A. Tomara que tenha uma alternativa com essa sequência, senão eu errei. Vamos ver. 1C, 2D, 3B, 4A. Poxa, você que está aí atrás da câmera e tem ali o dado, o gabarito, eu acertei. Tá certo. É difícil? Muito. Tem que saber bastante cinética. Juntando o experimento que vocês viram com o professor Coxa e a resolução que vocês viram aqui comigo, tem muita coisa de cinética aqui. Mas ainda vem muito mais no Química em Minutos. Gostou? Dá um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal, quanto mais gente melhor. E por enquanto é só. Manda e-mail lá.